Boa tarde. Quero agradecer em nome da Procuradoria Especial da Mulher, como eu, presidente, e a Gabriele, vereadora vice-presidente, a todos que tiveram tempo de tirar e hoje vim participar deste evento. Agradeço muito a cada um que está aqui, os vereadores, os servidores da casa, secretários da saúde, da vigilância, a Eliane também. Quero agradecer também a presença do Zé, que é secretário sempre esqueço, da Administração da Segurança e Desenvolvimento, as gurias do CRM, o comandante Everton não pôde vir por causa que ele está numa operação, também a Martiele, a primeira-dama, que é madrinha do projeto Mulheres Protegidas, aqui desta cidade, o Conselho Tutelar, as gurias, as conselheiras, a Jussara, que é a esposa do vice-prefeito, e os demais que estão aqui presentes. Hoje, então, é um dia... Aí quero chamar, então, o presidente da Câmara para dar uma palavra. Uma boa tarde a todos. É bom e muito bonito ver a nossa casa cheia de novo, aos poucos retomando, né, as atividades da casa após esse período de pandemia. Mas quero parabenizar e saudar a nossa deputada, a Fran, e também as nossas vereadoras, a Beth e a Gabriele, que organizaram este evento na data de hoje. Em nome delas, quero saudar a todos que estão aqui presentes, colegas vereadores, secretários, primeira-dama, Jussara. Hoje é um dia muito especial para nós, aqui na Câmara, por estar podendo promover este evento, né, com um tema tão importante do dia a dia da nossa comunidade. Desde o início deste ano, trabalhamos incansavelmente em cima deste tema, tanto nós, vereadores, como o Poder Executivo, e eu quero que, na presença do Zé, fazer uma saudação especial a ele, pelo projeto Mulheres Protegidas da Guarda Municipal, onde desde abril eles vêm atuando com uma viatura específica no combate aos crimes cometidos contra as mulheres, e especialmente, né, a Lei Maria da Penha, onde diariamente acontece casos aqui na nossa cidade. Infelizmente, somos uma cidade pequena com grandes números em relação a isso, e desde que foi implantado o programa, mais de 50% de redução nos números, e isso é fundamental para uma comunidade que nem a nossa. Então, ressalto o trabalho deles, do CRM aqui do nosso município, na pessoa da Taisa também. Mas, acima de tudo, hoje é um dia muito triste para nós, né, que amanhecemos com a notícia de um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Voti, mas que era uma mulher estanciense que foi assassinada no dia de hoje, com 33 facadas dentro de um carro. Né, então, ainda não tem a identidade revelada e também não caberia a nós aqui expor ela e a família, mas acredito que hoje é um dia para comemorarmos o trabalho de todas as mulheres aqui do nosso município, que vêm desempenhando grandíssimos trabalhos em seus respectivos cargos, mas também é um dia que a gente tem que guardar em memória de mais uma mulher que foi vítima de violência. Parabenizo a todos que estão desde o início fazendo um grandíssimo trabalho, os colegas vereadores, em relação a essa causa. Já tivemos projetos em relação a isso, né? Não apenas as mulheres, né, que eu e mais outros colegas também desenvolvemos dentro das possibilidades em relação a isso. E agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez, colegas, por esse belíssimo evento, e acredito que a gente poderia fazer também um minuto de silêncio em homenagem a essa mulher que faleceu hoje.
Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Também quero agradecer aos que nos assistem pelas redes sociais. Então, hoje é um dia muito especial com a palestra referente ao Agosto Lilás, que tem como título Violência contra a Mulher. E temos para isso a presença muito importante da nossa deputada Franciane Bayer, que é presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. Quero dizer que estou muito feliz em poder estar juntamente com a minha colega vereadora Gabriele Martins, estar proporcionando este momento para a nossa cidade de Estância Velha. E o assunto é muito importante. Hoje, então, como o vereador João comentou, aconteceu esse caso de um rapaz pegar, então, e dar 33 facadas na namorada. Então, isso não é longe, é aqui dentro da nossa cidade que está acontecendo a violência contra a mulher. E cada vez mais a gente tem que levar informações sobre este assunto. Eu convido, então, a vereadora Gabriele para compor a mesa comigo e também chamo a deputada Franciane a fazer uso da palavra. Como eu vou manter um distanciamento, eu vou ficar sem máscara aqui, tá bom? Boa tarde a todas. É um prazer poder estar aqui na Câmara de Vereadores, como falou a vereadora, como trouxe o presidente da Câmara, um assunto que é tão importante, que muitas vezes ainda não é falado como deveria, por receio, porque quando a gente enfrenta esse assunto, quando a gente mexe, né, como se fosse uma ferida, um machucado, que quando tu cavoca, acaba, às vezes, trazendo dores à tona, trazendo, muitas vezes, um problema à visibilidade. Nenhuma cidade gosta, né, de ser conhecida por índices de violência. São os índices que a gente não quer estar no topo da lista. Mas quando a gente fala em crescimento de denúncia de violência contra a mulher, eu sempre comemoro por um motivo. O trabalho que a gente tem feito de estimular a denúncia e garantir para a mulher que, quando ela faz a denúncia, ela será acolhida e atendida, tem dado certo. Porque a violência contra a mulher, ela existe, ela acontece, mas muitas vezes ela não é expressada corretamente nos índices, porque a denúncia não chega a ser realizada. Políticas públicas são trabalhadas em cima dos índices. Como deputada estadual, muitas vezes eu recebo vereadores, prefeitos que nos procuram e dizem: deputada, a gente queria ter uma delegacia da mulher, a gente queria ter uma sala especializada. Aí a gente traz os índices do município, porque não adianta, né, eu procurar lá a delegada Nadine para pedir se eu não tenho os índices. Aí, quando a gente vai olhar os números, é como se não acontecesse violência contra a mulher naquele município. As pessoas que vivem lá dizem: não, mas acontece, tem muito. Eu digo: como que a gente faz? Eu digo: o primeiro passo é a gente colocar para essas mulheres a importância da denúncia, organizar a rede para que essas mulheres se sintam acolhidas e atendidas quando forem denunciar. Mas, acima de tudo, e o que eu quero trazer aqui hoje, é o ponto principal, que é combater uma responsabilidade de todos. A gente ouve falar que a violência contra a mulher que tem que tomar iniciativa, porque eu não posso me meter na vida dela. E a Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Mulher, esse mês de agosto, no Agosto Lilás, nós lançamos a campanha que é: em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. É uma responsabilidade de todos nós. Quando eu vejo, quando eu tenho um indício que pode haver uma violência,
é obrigação minha denunciar. A denúncia ela é anônima, ninguém precisa ficar sabendo quem falou, e você não está fazendo o julgamento ou a condenação daquele agressor. Quem vai fazer a investigação é o órgão de segurança. Quem vai ver se realmente há ali a violência é o órgão competente. Mas a gente precisa ter a certeza que exerceu o nosso papel de cidadão, que é aprender a olhar pelo próximo. Muitas vezes a gente acha que esses problemas estão longe da gente, né? Não acontece perto de mim, não acontece com conhecidos meus, não acontece na minha família, mas infelizmente está acontecendo em muitos lares e a gente está fechando os olhos para esse problema. Então eu quero primeiro agradecer a iniciativa da Procuradoria da Mulher aqui, vereadora Beth, de convidar para a gente falar sobre isso. Vou trazer aqui para vocês os tipos de violência doméstica. Porque quando a gente ouve uma notícia como foi trazida aqui agora, de uma mulher que foi vítima de feminicídio, nos choca. E tem que nos chocar, eu sempre digo isso. No momento em que a gente começa a trabalhar essa pauta, a gente recebe muitos relatos de violência. E eu digo para as minhas assessoras que estão trabalhando comigo que sempre a gente tem que ficar chocada, que sempre a gente tem que se sentir angustiada com aquela denúncia. Porque o dia que a gente receber e se sentir indiferente, a gente perdeu a humanidade de poder olhar para a pessoa e se colocar no lugar e se compadecer e tentar fazer alguma coisa para mudar. Mas o feminicídio, ele ganha os jornais, ele vira notícia. E aí a população diz que não pode aceitar tudo isso, mas ele é a gota d'água da violência contra a mulher. É a última instância. Nunca a violência contra a mulher começa pelo feminicídio. Ela começa muito antes. E muitas vezes a gente está presenciando e nos calando. Ou por não identificar que aquilo é uma violência. Às vezes, por ser cultura, a gente já está tão acostumado a ouvir aquilo que já a gente não percebe que é uma violência contra a mulher. Até por isso nós estamos na Assembleia Legislativa, a Procuradoria, com uma exposição na entrada da Assembleia, que traz com fotos e frases que as mulheres escutam no dia a dia, que a gente liga a algum tipo de violência. Porque muitas vezes a gente já ouviu, se a gente parar para pensar, e depois eu vou ir falando aqui, vocês vão ver que quem está nos acompanhando, tanto aqui quanto virtualmente, em algum momento da sua vida você já sofreu algum tipo de violência contra a mulher. E 90% de nós, sendo que somos maioria mulheres aqui, também já fomos agressoras. Porque às vezes nós replicamos frases ou olhamos com um ar de preconceito e condenação, falamos coisas que estamos acostumadas a ouvir e estamos agredindo uma mulher, nós mesmos, sem perceber que aquilo está sendo uma agressão. Por isso nós precisamos falar sobre isso. Para a mulher que é vítima, identificar que ela está sendo vítima. E para aquele homem, ou até mesmo outras mulheres que estão tendo atitudes que são violência contra a mulher, identificar e poder mudar essa cultura. Mudar enquanto ainda é tempo para não chegar no extremo. A maioria dos feminicídios que acontecem, quando eles vão ser estudados, a grande maioria nunca denunciou o agressor. Não tem registro nenhum de violência. E há pouco tempo atrás, esse mês ainda, nós tivemos no município de Novo Hamburgo um feminicídio, em que depois os familiares falaram, não, era comum a agressão verbal, era comum, ele era muito ciumento, ele falava, mas nós nunca achamos que ia chegar ao ponto de tirar a vida da mulher. Ela nunca tinha denunciado o agressor e nem ninguém, inclusive a família. Nós temos que quebrar esse ciclo de silêncio
de saber que a mulher está sendo agredida, todos eles sabiam que era comum. Como que pode ser comum e a gente se calar diante disso? Agora a família chora a perda daquela mulher. Só que agora a gente não pode fazer mais nada. Nós perdemos a vida daquela mulher e aquele homem que perdeu de ser tratado lá no início, hoje está preso, também perde a sua liberdade. Então nós precisamos falar sobre a violência contra as mulheres por 2 motivos principais. Quebrar o ciclo, salvar a vida das mulheres, e um terceiro que é poder tratar o agressor. Porque nós falamos em políticas públicas de acolhimento para a mulher, que é muito importante, né, de dar a chance dela ter um recomeço, mas se nós não tratarmos o agressor logo à frente se relaciona com outra mulher e nós teremos mais uma vítima de violência daqui a um tempo. A gente precisa também pensar em políticas públicas que tratem o agressor, para a gente poder reduzir ao longo do tempo realmente esses índices, não por falta de denúncia, mas porque nós estamos tratando um problema numa sociedade que vai mudar essa cultura, que vai mudar esse ciclo. Mas então eu quero convidar vocês a acompanharem aqui a nossa palestra, que aqui foi só uma introdução, mas pode passar. Uma em cada 5 mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência, alguma forma de violência relacionada com o fato dela ser mulher. Então, esses dados são do Ministério Público aqui do nosso estado, e eles indicam que, por hora, 503 mulheres são vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil. 13 mulheres por dia são vítimas de feminicídio, e a cada 8 minutos, uma brasileira é estuprada. É por isso que nós precisamos falar sobre esse assunto e também entender, como eu estava falando, qual é o nosso papel enquanto sociedade para enfrentar esse problema. Às vezes é muito fácil a gente dizer que é o órgão público que tem que resolver o problema de violência, né? A gente precisa da polícia que seja ostensiva, a gente precisa que o executivo pense em políticas públicas, a gente precisa um legislativo que faz leis, mas a gente gosta de tirar o nosso corpo fora e dizer que não é problema nosso. E nós só vamos conseguir mudar essa cultura, porque infelizmente é uma cultura que está inserida na nossa sociedade, falando sobre isso e ensinando, principalmente, as nossas crianças e adolescentes os seus direitos e deveres, tanto como homem quanto mulher. Porque é assim que a gente vai fazer uma sociedade que pensa diferente. Eu gosto muito de falar isso, porque eu sou mãe de um menino, tem 16 anos, e eu vejo muito da minha responsabilidade na educação dele, de como ele deve tratar uma mulher. Também em casa, como ele vê o pai que trata a mãe dele. Então, muitas mulheres são vítimas de violência e elas não se identificam vítimas porque elas cresceram no lar onde a mãe sempre foi tratada daquele mesmo jeito. Ela acha que é normal. E é por isso que a gente precisa, então, pode passar, né? Falar sobre esse assunto, trazer à tona os tipos de violência, exemplos de violência. Então, o que é a violência doméstica e familiar contra as mulheres? Em 2006, nós tivemos um grande avanço, que foi a legislação, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu gosto de destacar isso porque a gente gosta muito de diminuir o nosso país, muitas vezes, ou as nossas leis, dizer que elas não são eficazes, que elas não funcionam. Então, a gente tem um reconhecimento mundial que nós temos no Brasil uma das 3 melhores leis no enfrentamento à violência contra a mulher. Esse ano, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. E a gente ainda tem muito a avançar. Fazer a lei funcionar realmente no dia a dia ainda falta, com certeza, muita coisa. Mas esses dias eu falava, você lembra quando você tinha 15 anos?
O quanto você já amadureceu até hoje? A lei é a mesma coisa, né? Ela nasce e ela tem que ir amadurecendo e assim ela vai sendo aprimorada e cada vez implementada de melhor forma pelos órgãos competentes. Mas então a Lei Maria da Penha, ela que trouxe o conceito de o que é uma violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então a violência é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Vocês viram que traz vários tipos de violência e agora a gente vai ver cada um deles. São 5 formas de violência contra a mulher. A primeira que vem à nossa cabeça quando a gente fala de violência contra a mulher é a física. Aquela que a gente identifica o olhar, né? Quando a gente vê, às vezes, a mulher machucada, vê aquele roxo. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, a primeira que vem à nossa cabeça é a violência física, que é aquela entendida por qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Então, como exemplos, espancamento, atirar objetos, sacudir a mulher, apertar o braço, puxar, estrangular, sufocar, lesões com objetos cortantes, ferimentos causados por queimaduras, tortura. E aqui alguns exemplos, né? Eu tentei fazer essa apresentação de uma maneira leve, porque eu não quero trazer exemplos de mulheres sendo agredidas, mas exemplificando no dia a dia um pouco do que a gente ouve e recebe quando a gente se trata de denúncia contra a mulher. Mulheres queimadas por cigarro dentro de casa. Mulheres que têm os braços roxos porque o homem ele pega por aqui para sacudir, machucar, e é um lugar onde ela bota uma manga e não aparece. Mulheres que sofrem agressões na parte superior aqui da coxa, mordidas, machucados, porque aqui é um lugar também onde as pessoas não veem. Então, nem sempre a violência física é aquela que a gente vê. Às vezes tem mulheres que estão sofrendo violência física em casa, aquela mulher que você nunca viu com uma manga cavada, aquela mulher, às vezes, que até na praia está sempre com algum short mais comprido, tapando essa região, porque o homem machuca aonde pode ficar escondido, aonde os outros podem não perceber. Mas essa ainda é a violência mais fácil de ser identificada, porque muitas vezes, né, no acesso de fúria, perde o controle e acaba ficando visível para toda a sociedade. O segundo tipo de violência é a violência psicológica, e essa é aquela que não deixa a marca no corpo, mas deixa a marca na alma. E muitas vezes é muito mais dolorido do que a marca que fica visível no nosso corpo. A violência psicológica ela é considerada, então, qualquer conduta que cause dano emocional, diminui a autoestima, prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise desgradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Quais são os exemplos dessa violência psicológica? Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, vigilância constante, isolamento, quando proíbe a mulher de estudar, de viajar, de falar com os seus parentes, de falar com os amigos, controla o celular, com quem tu está falando, tu não pode falar com alguém. Insultos, chantagem, a exploração limitando o direito de ir e vir daquela mulher sozinha, a ridicularização. Muitas vezes, quando essa violência, às vezes, também é mais escancarada na sociedade. Quando estão com ciclos de amigos, a mulher é sempre diminuída. Fala alguma coisa, não, mas nem cozinhar tu sabe.
tu não presta para nada mesmo. Gosta de humilhar diante dos outros a mulher. E ainda tirar a liberdade de crença dessa mulher. Ela não pode crer no que ela acredita, ela não pode pensar diferente do homem, distorcer, omitir fatos que deixam a mulher em dúvida até da sua própria memória e sanidade. A violência psicológica, ela teve um grande avanço esse ano. A lei do sinal vermelho que está ali, ela foi promulgada pelo nosso presidente da República agora no dia 28 de julho. E ela traz o sinal vermelho contra a violência doméstica, que é a possibilidade da mulher chegar em um ambiente público apenas com um X vermelho na mão e ela mostrando, ser identificado como uma denúncia, porque às vezes essa mulher não tem como falar, às vezes ela está até junto com o agressor. Mas dentro dessa lei, o avanço que traz é que foi criado no Código Penal brasileiro a pena de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa para violência psicológica. A violência psicológica ela já estava tipificada na Lei Maria da Penha, né? Ela tinha o seu conceito, mas ela não tinha punição. Então, se chegava uma denúncia, tu não tinha o que fazer com o agressor. Poderia tentar tratar a mulher, mas não tinha uma pena, uma penalidade para o agressor. E esse ano a gente teve esse grande avanço, que é a punição, a pena de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa para o agressor da violência psicológica. A maioria da violência contra a mulher, como eu falei, ela começa por esse tipo de violência, pela violência psicológica. Como eu disse no início, o feminicídio acaba sendo a gota d'água. A mulher já passou por todos os estágios de violência, violência psicológica, moral, sexual, como nós vamos continuar vendo. Chega a violência física e no extremo do extremo chega ao feminicídio. Então, quando há o índice do feminicídio, aquela mulher já sofreu muito. E como eu falei, mais de metade dos casos de feminicídio nunca foram denunciados ao agressor, qualquer outro tipo de violência. Então, a gente tem muitas mulheres ainda sofrendo caladas, por medo, muitas vezes, do próprio agressor, às vezes por dependência, porque é o agressor que sustenta a sua casa, que sustenta os seus filhos, e ela não tem para onde ir se ela fazer a denúncia. Por N motivos, nós temos a mulher se calando e vivendo no ciclo da violência. Mas nós, como sociedade, como uma responsabilidade de todos nós, podemos salvar essa vida e quebrar esse ciclo. O outro tipo de violência é a violência sexual. A violência sexual, ela trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Então, a violência sexual é o estupro, o obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa àquela mulher, impedir a mulher de ter o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, também é violência sexual. Forçar o matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Quando a gente fala em violência sexual, muitos pensam em jovens que namoram, meninas que acabam sendo abusadas, mas a violência sexual às vezes está acontecendo dentro de casa, em matrimônio, em casamento. Como eu trouxe o exemplo aqui, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa é violência sexual contra a mulher. Impedir que a mulher cuide da sua saúde é violência sexual contra a mulher. Ela tem o direito de
saber quando é o momento, quando ela quer, quando ela não quer. Então, aquela velha frase, eu quero, cala a boca e faz, é violência sexual contra a mulher. E nós precisamos falar sobre isso porque tem muitas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência e acham porque estão num matrimônio, elas são obrigadas a se submeterem a essa situação. Outro tipo de violência é a violência patrimonial. A violência patrimonial hoje acontece muito. Às vezes aquela mulher que a gente acha que é independente, né? Ela trabalha fora, ela tem independência. Quando ela chega em casa, na verdade ela sofre violência patrimonial. Quando, então? A violência patrimonial é aquela que é conduta que configura retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, exemplos da violência patrimonial. Controlar o dinheiro da mulher. Existe uma diferença entre aquele casal que administra o seu dinheiro junto, onde o homem e a mulher trabalham fora e fazem a administração do seu recurso do lar, e aquele que a mulher trabalha e recebe e tem que entregar todo o dinheiro na mão do homem, porque senão não é aceitável. Ela só pode trabalhar se ela entregar na mão dele e ele decide o que ele faz e quanto ele pode devolver para ela. Isso é uma violência patrimonial. Deixar de pagar pensão alimentícia é uma violência patrimonial. Destruir os documentos pessoais. A gente tem relatos de mulheres que, para ela ficar dependente daquele agressor, muitas vezes ele destrói os seus documentos para ela não conseguir, carteira de trabalho para ela não conseguir trabalhar, documentos, CPF, RG para ela não conseguir sair dali, muitas vezes, e ter acesso a outras coisas. Então, furto. Mulheres, às vezes, que estão começando a empreender dentro do seu próprio lar e acabam comprando ali algum equipamento de trabalho, algum utensílio. Muitas vezes, os relatos mais comuns que a gente recebe, compram coisas para fazer artesanato em casa e o agressor não aceita que ela busque uma fonte de renda. Ele tem que ser o único centralizador, porque é assim que ele controla aquela mulher. E ele destrói os equipamentos dessa mulher de trabalhar, ele esconde, furta, joga fora. A gente tem vários relatos de como isso se dá no dia a dia. Privar, então, essas mulheres de valores, de recursos econômicos e de elas poderem decidir como vão gerir o seu recurso e o seu dinheiro. O outro tipo de violência que nós temos é a violência moral. Essa violência é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, acusar a mulher de traição, emitir juízos de valores sobre a conduta dessa mulher, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima dessa mulher, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo modo com que ela se veste, são tipos de violência contra a mulher. Sabe aquela frase? Se arrumou toda para quê? Vai encontrar o amante? Isso é um tipo de violência moral contra a mulher. E às vezes nós mesmos, mulheres, quando recebemos uma notícia de uma mulher que sofreu alguma coisa, a gente diz, mas também olha a roupa que ela estava. Se arrumou, pediu para fazer isso. Quando eu falo de nós identificarmos que muitas vezes podemos ser possíveis agressores também, por causa desse nosso conceito cultural, do preconceito de julgar o outro, a gente precisa acender esse alerta, porque a gente, quando começa a trazer frases do dia a dia, a gente percebe que a maioria de nós algum dia já falou ou pensou aquilo quando viu. A maneira da mulher se vestir não é juízo de valor daquela mulher. E nem
pode ser considerado um tipo de exposição para a agressão. O respeito que nós devemos ter como indivíduo para qualquer pessoa tem que estar acima dessas coisas. Pode ser que no meu juízo de valores não é uma roupa adequada, eu não usaria, mas eu tenho que ter respeito pelaquela pessoa acima de tudo. Nós vivemos numa sociedade, e para viver em sociedade nós precisamos aprender a respeitar. Hoje nós estamos num tempo que é muito fácil fazer julgamentos. As redes sociais, inclusive, são uma potencialidade para isso, né? Porque atrás da tela, de um teclado, todo mundo sabe tudo e tem poder para julgar tudo. A gente vê, e aqui eu vou fazer um parêntese, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio da Assembleia Legislativa. E a gente vê cada vez mais pessoas entrando em depressão e chegando ao ponto de tentar tirar ou conseguir tirar a própria vida porque postou na sua rede social um pensamento, uma foto e ali foi julgada em massa. Há pouco tempo a gente teve o caso de um menino jovem, filho de uma cantora, que postou um vídeo brincando com seu amigo e o vídeo viralizou e ele recebeu muitos comentários pejorativos por causa do vídeo. E ao amanhecer, quando a mãe entrou no quarto, o menino tinha tirado a própria vida. Então a gente também precisa aprender a ponderar e ter empatia, se colocar no lugar do outro. Nunca vamos pensar igual. Cada um tem uma criação, uma formação, um pensamento. Mas nós precisamos respeitar a liberdade de pensamento daquela pessoa. Eu não posso, simplesmente por não concordar com aquilo, me achar no direito de ir lá julgar e condenar. E muitas vezes a violência não é mais exposta por causa disso. Principalmente em cidades menores, onde a mulher prefere sofrer calada, porque eu já ouvi isso, porque se eu denunciar, a minha própria comunidade, os meus vizinhos vão me olhar e me condenar porque eu sou uma mulher que fui violentada. Às vezes, quando a mulher denuncia, o pessoal fala, quem mandou aguentar tanto tempo? A gente precisa também aprender a fazer essa escuta e receber essas denúncias quando a gente fala na Procuradoria da Mulher, na Secretaria da Mulher do município, na delegacia. A pessoa tem que ser preparada para não fazer esse julgamento. Porque para a mulher tomar essa decisão de denunciar, ela já enfrentou muitas barreiras. E às vezes, quando ela toma essa coragem, ela é julgada na própria denúncia. Às vezes ela é julgada na audiência judicial, como agora, depois que virou virtual, a gente já teve, inclusive, vídeos de casos no Brasil, onde o próprio juiz falou para a mulher, mas quem mandou tu sair com aquele vestido? Como se o vestido que ela estivesse usando dá direito ao homem a fazer o abuso sexual. Então, nós precisamos resgatar o respeito também na nossa sociedade e diminuir o julgamento e o preconceito. Quando mulheres tomam a atitude de denunciar, de enfrentar esse problema, nós precisamos acolher e tratar tanto essa mulher quanto o agressor. Além dos tipos de violência, nós temos também o assédio moral. O assédio moral, ele acontece, que é o ato de violência, contra a dignidade da mulher, que passa por algum tipo de humilhação. Na maioria das vezes, os casos de assédio moral acontecem em ambientes de trabalho. Então, quase sempre essa mulher é exposta a uma humilhação por parte do seu superior ou de colegas, até mesmo no meio de funcionários. E por que a gente traz a parte do assédio moral? Porque nós precisamos quebrar esse ciclo de que é normal a mulher ouvir piadinha e ter que ficar calada no ambiente de trabalho.
Muitas vezes o ambiente de trabalho é muito masculino, envolve muitos homens, e a mulher ouve, baixa a cabeça, porque se ela falar, ela vai ser mais julgada, ainda mais condenada, porque ali a maioria são homens. Então, são as constantes piadinhas sexistas contra a mulher, as perseguições, as exposições, as situações vexatórias, aquelas ameaças. Muitas vezes exigem da mulher tarefa que é impossível de cumprir só para dizer que ela não consegue. Isso é um assédio moral. Então, aquelas críticas grosseiras, utilizar palavras de baixo calão só porque está se referindo com uma mulher. Então, essas brincadeiras que são inapropriadas. Isolar essa mulher do ambiente de trabalho também é um assédio moral. Então, são diversos casos que estão quase sempre relacionados a uma relação de poder. Na maioria das vezes é um superior que faz essa agressão à mulher, e muitas mulheres se submetem, porque senão elas vão perder o seu emprego, e o emprego às vezes é a fonte de renda daquela casa. Então, no Brasil, não tem uma lei específica ainda sobre o assédio moral. Quando ele acontece, ele é encaixado ali nos tipos de assédio que para enquadrar como crime nos danos morais. Outro tipo de assédio é o assédio sexual. Então, o assédio sexual ele é qualquer ação ou atitude que promova constrangimento de conotação sexual no ambiente de trabalho. Então, como regra, o agente utiliza também a sua posição hierárquica superior ou a sua influência para obter o que deseja. Uma das dificuldades em ajuizar ações de assédio sexual é que, na maioria das vezes, ele acontece quando só está o agressor e a vítima. É difícil ter testemunhas e é difícil produzir provas. Quase sempre é o argumento da vítima e do agressor. Porque eles costumam, ser em lugares em que eles estão sozinhos. As provas que são utilizadas, quase que conseguem configurar e aí estão sendo admitidas em juízo, são gravações telefônicas, cópias de mensagem eletrônica, porque hoje a gente tem muito o uso do celular, bilhetes, relatos de testemunhas, como eu falei que é muito difícil ter, E o assédio sexual, sim, ele é tipificado em lei e tem uma detenção de 1 ano a 2 anos de prisão. Outro ponto, que é uma violência contra a mulher, que acontece bastante, ultimamente tem ganhado mais aí a divulgação, porque as mulheres têm ficado mais encorajadas em falar e denunciar, é a importunação sexual. A importunação sexual, ela vem definida na Lei 13.718 e é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Os casos mais comuns é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas eles também podem acontecer em ambiente de trabalho e também enquadra ações como beijos forçados, passar a mão no corpo alheio sem permissão. E também pode acontecer dentro de casa. O pessoal às vezes não fala sobre isso, sobre importunação sexual dentro dos lares, dentro da família. Mas também acontece, então a gente precisa até alertar sobre isso. Muitas vezes com meninas que nem sabem o que está acontecendo, onde o homem olha o corpo da menina e faz gestos e induz a querer a tocar, se satisfaz olhando para aquela menina, na frente daquela menina, daquela criança às vezes. Então nós precisamos também aprender a conversar sobre isso com as nossas meninas, sobre o que está acontecendo. A pena para esse crime, para quem comete importunação sexual, é uma detenção de 1 a 5 anos. Eu trouxe aqui para vocês os tipos de violência e exemplos de como ela acontece no nosso dia a dia. Mas como que a gente faz para procurar ajuda?
Como eu falei lá no início, o primeiro passo é a vítima compreender que está sofrendo violência. Muitas mulheres ainda se sentem culpadas por serem vítimas de violência. Muitas mulheres ainda acham que mereceram aquilo. Tem mulher que diz, é que eu não obedeci mesmo. Foi por isso que ele me bateu. É que eu incomodei. Então foi por isso que ele me puniu. Ou, como eu disse, tem mulheres que estão sofrendo violência psicológica, moral, que para elas é comum porque elas já cresceram num ciclo de violência e elas não se identificam como vítima de violência. Por isso, essa palestra que acontece aqui hoje, na verdade, é um multiplicador. Porque quem está ouvindo, participando, pode sair daqui e conversar com outras mulheres sobre isso. Falar sobre esse tipo. Quando uma mulher, às vezes, relata algum constrangimento, alguma coisa, você acender um alerta e, com carinho e com cuidado, fazer essa mulher refletir em que ambiente ela vive. Se ela não está vivendo num ambiente onde ela vive a violência doméstica, familiar, e ainda não se percebeu sendo vítima desse tipo de violência. Então, a gente precisa fazer com que as mulheres conheçam o que é a violência. Por isso que a gente tenta trazer para exemplos do dia a dia, para entenderem o que estão sofrendo. E eu tenho certeza que aqui no decorrer de eu falar, vocês podem ter pensado e dizendo, nossa, eu já sofri isso em algum momento da minha vida. Né? E a gente aprender a reagir diferente se vier a acontecer de novo. Então, tem muitas mulheres que ainda se sentem culpadas sobre isso, não denunciam porque acham que merecem aquilo que está acontecendo, e isso não é verdade. Não existe culpa, não existe razão, não tem motivo que justifique uma agressão, seja ela física ou não. Então, a gente precisa identificar, e depois que a gente identifica, o segundo passo é a vítima se sentir segura para denunciar o agressor. E é aqui que entra o papel do poder público, que estabelece a rede de atendimento para essa mulher. Então, é o poder público que garante a integridade da vítima e também o nosso papel de não julgar e auxiliar a vítima quando ela denuncia. Aqui é fundamental a mulher entender que se ela vai até um ponto onde ela vai fazer uma denúncia, ela vai ser acolhida. Se ela não puder voltar para casa porque lá está o agressor, ela vai ter para onde ir. Ou que ela vai receber uma medida protetiva que vai tirar aquele agressor de casa e manter ele à distância. Lógico, o ideal, o mundo maravilhoso, seria que nunca precisássemos. Mas se precisássemos, que cada município pudesse ter a sua casa de acolhimento à mulher. A gente sabe o quanto é difícil implementar isso, né? Mas a gente precisa ter uma rede de atendimento que funcione. Outro ponto que chega muito para a gente é quando a mulher toma coragem, denuncia, ela tem o agressor afastado, mas depois ela não consegue seguir na rede de atendimento com um apoio psicológico para os próximos passos da sua vida. A mulher ser estimulada a se qualificar e poder se inserir muitas vezes no mercado do trabalho. Porque muitas dessas mulheres que sofrem violência, elas são excluídas dentro de casa e é um ponto do agressor poder manipular e dizer para ela, se tu falar alguma coisa e eu sair daqui, tu vai morrer de fome, porque tu não é nada, tu não é ninguém, tu não tem estudo, tu não vai conseguir nada na vida. Então, nós precisamos trabalhar essa rede de qualificação para a mulher, de estimular a mulher a empreender, a quebrar esse ciclo e virar a chave da sua vida e poder seguir a sua vida em frente. Isso é fundamental. Mas, como eu falei, é uma responsabilidade de todos nós. Às vezes, a vítima, por N motivos, ela não vai tomar essa iniciativa de ir fazer a denúncia, de pedir socorro. Mas daí cabe a nós. Como eu falei lá no início, fazer uma denúncia anônima
e o órgão competente de segurança vai fazer a fiscalização e vai verificar se realmente há a violência e vai salvar a vida daquela mulher. Quando nós tivermos a notícia do feminicídio, não tem mais o que a gente fazer. Como e onde procurar essa ajuda? Então, as mulheres que estiverem sofrendo violência, não importa o tipo, pode ser a física, a psicológica, a moral, a patrimonial, ela deve procurar ajuda e existem vários canais governamentais para isso. Nós temos a Polícia Civil, que tem um WhatsApp específico para denúncia. Nós temos a Central de Atendimento da Mulher, que é do governo federal, que é o 180, que trata e recebe as denúncias de violência contra a mulher. Nós temos o telefone Lilás, que é um 0800, que é o do Centro Estadual de Referência da Mulher. Nós temos delegacias especializadas de atendimento à mulher. Essas existem em 23 municípios. Nas cidades onde não tem a delegacia especial da mulher, pode procurar ajuda em qualquer delegacia de polícia, em postos de atendimento da mulher ou na Sala das Margaridas, que estão implementadas em alguns municípios, que são umas salas de espaço especializado para acolhimento da mulher, para ela não ter que fazer a denúncia no balcão normal com todo mundo, porque às vezes a mulher chega e ela não consegue nem contar, ainda mais num ambiente, às vezes, que é muito masculino, e ela tem medo de ser ou condenada ali novamente, ou alguém falar para o agressor que ela está fazendo a denúncia. Então, essa sala é um avanço, principalmente nos municípios em que a gente não consegue estruturar uma delegacia especializada. Mas na própria delegacia é feito um espaço diferenciado e capacitado também os agentes para poder atender essas mulheres. Nós temos os CREAS e os CRAS nos municípios que também recebem esse tipo de denúncia. Nós temos a Brigada Militar, o 190, mas o 190 é para quando está acontecendo a violência. Então, se a gente percebe, se a gente ouve, está ali acontecendo a agressão, liga para o 190 que a Brigada Militar entra em ação. E nós temos também as Defensorias Públicas e o Ministério Público, que também são portas para a denúncia. E agora, a gente tem também a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, que conta, inclusive, com WhatsApp. Então, a gente lançou no início desse ano o nosso WhatsApp da Procuradoria Especial da Mulher, onde nós recebemos denúncia e damos o encaminhamento correto para aquela denúncia. A Procuradoria da Mulher pode receber e recebe 2 tipos de denúncia. A denúncia da violência, que pode ser feita pela mulher ou por qualquer pessoa que acredite no indício, e a denúncia de quando a rede não funciona. A mulher diz, olha, eu fui, denunciei e não teve seguimento. Ou tirar até o agressor, mas não acontece a audiência da medida protetiva. A rede não está funcionando. Também recebemos esse tipo de denúncia para procurar, junto com os órgãos competentes, ajustar e entender por que não está funcionando, porque a gente precisa, como eu disse, uma rede que funcione para cada vez mais mulheres poderem sair desse ciclo de violência. Nós temos o nosso e-mail também. Eu quero trazer para vocês rapidamente aqui um pouquinho do trabalho do meu mandato quando nós falamos de direito das mulheres, trabalho em defesa da mulher. Nós temos projetos e leis aprovados já. O PLC 332, ele trata da vedação de nomeação em cargo público de agressor de mulher. Então, como nós temos a ficha limpa, né, para cargos eletivos, também para quem faz concurso, poder inserir no serviço público, né, mostra ali os seus antecedentes, tudo. Quem tiver qualquer indício de agressão não pode ser nomeado. Ele é um projeto ainda, está tramitando na Assembleia, mas a gente acredita que é uma ferramenta importante, porque muitas vezes esse agressor, no ambiente de trabalho, também vai continuar exercendo a agressão, se ele não for tratado, e aí a gente sana um problema, inclusive, de assédio moral, sexual, dentro do ambiente do serviço público. O outro PL 71,
que já é lei, a Lei 15.549, ela trata da denúncia em condomínios. Então, traz a obrigatoriedade da administração do condomínio de denunciar quando há indício de violência dentro daquele condomínio. A violência, como eu falei, é anônima. Então, ninguém fica sabendo de onde saiu. Mas ele nasceu principalmente quando começou a pandemia. Porque as pessoas ficaram isoladas em suas casas e a gente ouviu relatos de condomínios, de apartamentos em que tu ouvia a agressão. Tanto, esse projeto não é só para mulheres, é qualquer tipo de violência doméstica contra criança, adolescente, idosos, deficientes físicos e mulheres. E homens também, que às vezes os homens também são agredidos dentro de casa. Tem mulher que às vezes também precisa, né? Mas é um bom de fazer um parênteses aqui, porque às vezes eu recebo, quando a gente começa a falar de violência, o homem diz, mas não tem o Zé da Penha, né? Só tem a Maria da Penha. A violência doméstica, a Maria da Penha, ela também se encaixa nos casos de violência quando o homem é o violentado. Claro que os casos são bem menores, quando nós falamos, então, talvez por isso não é falado tanto. Mas quando o homem é a vítima, também serve a mesma lei, dá todos os direitos e amparos para o homem. Mas então nós temos o projeto, que agora já é lei, né, sobre a denúncia em condomínios. Então, a administração do condomínio é obrigada a registrar a denúncia. E como eu falei já várias vezes aqui, é o órgão competente que fiscaliza e faz a investigação para ver de fato se há a denúncia, né, se há agressão, se há o caso de violência. Mas nós precisamos denunciar. E o PL 177 de 2020, ele é de minha autoria, assinado por todas as mulheres da Assembleia Legislativa. Ele cria um fundo estadual de enfrentamento da violência contra a mulher. Também ainda está tramitando na Assembleia, mas o objetivo dele é a gente poder reunir recursos financeiros para trabalhar esse tema. Porque quando a gente fala e reúne os órgãos para falar em ações, o que a gente mais enfrenta a dificuldade é aquilo. Né? Nós queríamos poder ter vagas de acolher mulher, mas nós não temos dinheiro para fazer isso. A gente gostaria de fazer uma campanha de qualificação com mulheres, mas nós não temos dinheiro para fazer isso. Então, a ideia do fundo é poder receber recursos tanto de emendas parlamentares, quanto de doações de instituições privadas, e ali a gente poder concentrar um valor somente para isso, para enfrentar a violência contra a mulher, para qualificar as mulheres, para estimular a mulher a empreender, para poder dar acolhimento. Então, a gente tem esse projeto de lei de um fundo específico para isso. Eu também participo da UNALE, que é a União dos Legisladores Estaduais do Brasil, e no último ano, quando teve o agravamento da violência contra a mulher por causa da pandemia, por causa do distanciamento social, eu atuei junto a um grupo de deputadas e representantes de instituições, tinha a OAB, o Poder Judiciário, de vários estados do Brasil, onde nós fizemos diversas reuniões virtuais, fazendo discussões e proposições de solução para enfrentar o problema. Nesses encontros, nós trocávamos experiências entre os estados, como cada estado estava trabalhando a pauta, e foi dele que nasceu a campanha do X Vermelho na Mão, foi dele que surgiu o projeto de lei da denúncia nos condomínios, foi dele que saiu a ideia das farmácias serem um ponto de receber a denúncia nesse tempo de pandemia, porque as farmácias eram uma das coisas que não fechariam, independente, né, dos casos da pandemia. Então, foi muito bom, porque a gente pôde trocar experiências e falar como enfrentar esse problema na ponta. O projeto do Fundo Estadual também nasceu daí, porque de muitas dessas reuniões a gente identificou que a falta de recurso para investir em políticas públicas para as mulheres é grande. Então, foi um ano de bastante trabalho e muito bom para a gente adquirir conhecimento e experiência. Outro é o trabalho pela Procuradoria da Mulher, que eu desenvolvo esse ano. Então, durante esse ano, eu estou procuradora da mulher, desde março de 2021 até março de 2022. Confesso que eu
já estou assim, com dor no coração de entregar o trabalho que a gente está fazendo, mas nesse período a gente está dialogando com a rede de proteção. Acho que o papel fundamental da Procuradoria é poder reunir todos esses órgãos e instituições para junto pensarmos como que a gente pode avançar no âmbito do município ou no âmbito do Estado no enfrentamento dessa violência. Então, a gente tem nos reunidos com esse objetivo de desenvolver ações em conjunto. Também nós estamos com o trabalho de atuar nas câmaras municipais de vereadores para fomentar a Procuradoria, a criação da Procuradoria da Mulher. Aqui vocês estão de parabéns, porque no nosso estado nós temos 497 municípios e temos apenas 33 Procuradorias da Mulher. Então, nós estamos fazendo um trabalho voltado de procurar as câmaras de vereadores que não têm, procurar as vereadoras. A gente tem uma cartilha específica explicando o que é a Procuradoria e como ela faz para instalar a Procuradoria no seu município. Então, a gente tem um objetivo, fomentar essa criação e aumentar esse número, né, de procuradorias no nosso estado, porque a gente acredita que a Procuradoria tem é uma ferramenta muito importante no diálogo do município. E, às vezes, em municípios pequenos também, a única porta onde a mulher vai poder fazer a denúncia, porque não tem delegacia, porque não tem plantão, porque não tem um monte de coisa. Então, a Procuradoria da Mulher é essencial em tudo isso. E, através da Procuradoria, a gente também está realizando audiências públicas, lives, debatendo o tema e agora voltando aos poucos com as palestras nos municípios, né, com a presença das pessoas, fomentando e trabalhando a conscientização e a importância da denúncia. Mas, como eu falei, é responsabilidade de todos nós enfrentarmos esse problema. Enfrentar a violência contra a mulher é uma obrigação minha, como deputada, é uma obrigação das vereadoras, como vereadora, mas, acima de tudo, é uma obrigação de cada um de nós como cidadão. Eu quero ajudar vítimas a se encorajarem a denunciar, podendo muitas vezes orientar em como fazer, e eu tenho como objetivo principal que mais mulheres não se calem e denunciem, sendo elas a vítima ou alguém que presencia um ato de violência. Eu quero agradecer muito esse convite. Deixo aqui para vocês, na tela final, as minhas redes sociais. O mandato está à disposição para trabalhar diversas pautas que envolvem a vida. Nós temos como principal objetivo, desde a campanha, quando nos elegemos, em defender a vida. E quando nós falamos de vida, é uma vida digna e de qualidade para todos. Então, quem quiser nos procurar, depois tem o WhatsApp, tem o site, conhecer um pouquinho mais do trabalho. Lá na saída, a gente tem à disposição cartilhas da Lei Maria da Penha e de leis que são voltadas para a proteção das mulheres, que está atualizada. Temos flyers, folders, que trazem os tipos de violência. E quem quiser, depois eu fico aqui à disposição também para conversar um pouquinho mais. Eu acabei. Eu tentei ser rápido, nem olhei. Você sabe que mulher é assim, né? Dá um microfone na mão, a gente fala. E eu tenho muito gosto de falar sobre isso, porque eu tracei como objetivo, uma meta principal minha, de quando assumi essa procuradoria, de mudar essa cultura de violência no nosso estado. Então, muito obrigada pela atenção de vocês que acompanharam aqui, quem nos acompanhou também virtualmente, e que vocês sejam replicadores, que a gente faça, que multiplique essas ações e que a gente não se cale, nem quando somos agredidas e nem quando presenciamos a agressão. Vamos quebrar esse ciclo, vamos mudar essa cultura. Obrigada a todos. Então, eu quero agradecer a todos que tiveram o tempo para vir aqui hoje de tarde, escutar essa bela palestra aí, que é muito importante para todos nós, para sair aí multiplicando e ajudando a divulgar esse trabalho, essas ações aí, que é muito importante.
Quero convidar todos para a gente tirar uma foto junto, que fique em pé. Eu não sei como é que querem fazer, deputada. A gente quer convidar vocês assim, vocês ficarem de pé, cada um no lugar de vocês, para a gente manter o distanciamento. Aí eu venho aqui com as vereadoras, a primeira-dama também pode vir aqui conosco. E aí... Ah, foi lá atender o telefone. E aí, E aí a gente faz a foto com a mão, assim, que é o basta de violência contra a mulher. Não é a foto sorrindo, é a foto séria mesmo. Tá? Depois a gente faz uma foto sorrindo. Aí o pessoal diz, mas sorri de máscara, deputada? Eu digo, sorri para mostrar os pés de galinha que a gente está feliz. Certo? Vamos ficar todos de pé? E depois tem um café break lá para... Opa! Essa parte é boa. A gente não anunciou antes que não era para vir só para comer, né? Então, a vereadora, a primeira-dama, vem com a gente. E a vice também, então, vem. E aí, para que eu vou botar minha máscara. Nós vamos ficar de costas para você só um pouquinho, tá? Aí todo mundo faz assim com a mão. Por mim é isso. Muito obrigada. Avisa que tem o coffee break para as pessoas. Cerrou. Quem quer tirar foto, pode vir tirar foto. Quem quiser tomando café.